Ainda existe bobo no futebol. Depois de muito negociar e receber inúmeros nãos, o Atlético Mineiro volta a estaca zero. E Cuca será o técnico da equipe mineira para a temporada de 2025. Meus queridos, como vocês viram pela introdução, né, Cuca é um novo técnico do Atlético Mineiro, né, novo antigo, vamos colocar assim, a terceira passagem do técnico à frente do Atlético Mineiro. Ele comandará a equipe para a temporada de 2025, uma temporada que tende a ser muito, mas muito complicada para a equipe mineira, mas eu ainda vou chegar nisso, né. Bem, essa aqui é uma notícia, né, que geralmente eu trarei aqui nos meus vídeos, falando mais sobre o mercado da bola. Porém, o assunto Cuca, ele é um tanto quanto polêmico e eu também tenho bastante coisa para falar, então eu não queria mais ou menos corroer o próximo vídeo que eu vou fazer sobre o mercado da bola, né, então eu quero desenvolver tudo que eu tenho pra falar de Cuca no Atlético Mineiro neste vídeo aqui de hoje. E bem, como que eu vou dividir esse vídeo de hoje, né? Eu quero de início falar um pouquinho da questão moral realmente dessa contratação, que não vai ser o meu foco. Eu quero focar realmente no técnico Cuca e não na persona Cuca no geral, né? Como que o Cuca ele realmente vai impactar o Atlético Mineiro para 2025, porque na minha humilde opinião, essa não era a melhor opção. E também falar um pouquinho no final do vídeo desse planejamento do Atlético Mineiro para 2025, que até então tá um tanto quanto ruim e problemático pro torcedor mineiro. Mas é óbvio, quando eu vou falar de Cuca, quando eu vou tocar no assunto Cuca, né, eu não posso deixar de falar da questão moral da contratação, né, tudo isso que envolve você trazer o Cuca para ser o técnico do seu time. Então, assim, isso aqui, né, eu vou dar a minha opinião quanto a este assunto e posteriormente vamos ao que me interessa realmente nesse vídeo aqui, que é analisar mais o profissional Cuca. E bem, começando, né, gente, de início, é um absurdo o Cuca ele ser treinador de futebol no Brasil em 2025. É um absurdo o Cuca ele ter sido treinador de futebol aqui no Brasil depois do absurdo que ele fez lá na Suíça, quando ele ainda era jogador do Grêmio em 1985, se eu não me engano, né, quando o time ele foi disputar o Mundial de Clubes, o Intercontinental na época, né, contra o Hamburgo. É um absurdo ele ter arranjado emprego, é um absurdo terem contratado ele, é um absurdo ele não ter pagado a pena a que ele foi condenado durante todos esses anos, durante quase 4 décadas. É um absurdo. Ponto. É vexatório para o futebol brasileiro o Cuca ter sido treinador de quase todos os grandes clubes que nós temos aqui no nosso país. É um vexame, por conta do histórico deste sujeito. E é isso aí também que eu penso quanto ao Cuca. Na minha humilde opinião, não tem condições de você contratar o Cuca quando ele não pagou a pena dele. Mas aí o pessoal vai falar, né, depois da passagem dele no Corinthians, né, quando ele foi contratado pelo Atlético Paranaense, ele falou que ele correu atrás lá na justiça suíça e tal, ele foi absolvido. Então, o Cuca ele não foi absolvido. O julgamento do Cuca, ele prescreveu. Traduzindo mais ou menos, passou tanto, mais tanto tempo da condenação do Cuca, que basicamente aquela condenação não vale mais de nada. O Cuca, ele não foi inocentado, não foi comprovado, não foi batido o martelo. O Cuca não cometeu o crime que ele teria cometido, né, que eu não quero falar aqui, porque senão o YouTube ele vai matar meu vídeo. Mas vocês sabem muito bem o que o Cuca ele fez. Ele não foi inocentado, muito pelo contrário. Prescreveu o crime. Ou seja, se ele pisar agora na Suíça, por exemplo, ele não vai ser preso, porque já passou tanto, mais tanto tempo, como eu disse, quase 4 décadas do crime que ele cometeu, que basicamente não tem mais base para ele ser preso perante a justiça suíça. Então, isso aqui também tem que ficar muito bem claro. O Cuca, ele não é um homem inocente quanto à justiça. Ele só prescreveu, então ele está livre. Ele é um homem livre contra a justiça. E só pra enfatizar novamente, eu acho um absurdo o Cuca ele ter a carreira de treinador que ele tem aqui no futebol brasileiro depois desse absurdo que ele fez. Ponto. E se você acha que isso aí pode ser minimizado pelas conquistas que ele teve, por exemplo, no próprio Atlético Mineiro, na minha opinião, é o maior técnico da história do clube. Se você acha que pode passar pano pra isso, eu te peço humildemente que você saia desse vídeo, porque eu não quero sua companhia aqui. Eu não quero que alguém que passa pano pra esse crime esteja aqui me acompanhando, esteja aqui fazendo parte dessa comunidade muito bonita que eu estou construindo juntamente com o apoio de vocês. E essa questão moral é muito importante ela ser debatida, porque cada vez mais e mais pessoas vêm realmente tocando nessa ferida. É óbvio que torcedoras do Atlético Mineiro se sentem desrespeitadas pelo clube ele novamente contratar o Cuca. Repito, é o maior técnico da instituição Atlético Mineiro. Conquistou a principal conquista da história dessa instituição mais que centenária. Porém, isso não apaga o absurdo que ele fez. Essa questão moral, ela é sim importante ser debatida e faz sim parte do pacote Cuca quando você vai contratar um técnico. Quando você bate o martelo e contrata o Cuca, você está sujeito a este tipo de julgamento, ao julgamento moral. Repetindo pela última vez, quanto à justiça, ele pode ser um homem livre e não dever mais nada a ela. Porém, o julgamento moral, ele não vai parar por aí. Todas as pessoas sabem muito bem o que o Cuca fez. E como até hoje o próprio Cuca ele não fez nada pra tentar reverter essa questão moral um tanto quanto séria, é natural que esse julgamento ele continue. Está correto, porque a gente não pode esquecer nada do que ele fez. Perfeito. Acabei me alongando até mais do que eu queria nesse tema aqui, né? Acho que já tá muito bem explicada a minha posição quanto ao Cuca. A partir daqui, tudo que eu vou falar é análise técnica. É quanto ao que eu acho do técnico Cuca em 2025. Tudo que eu acho quanto à contratação do Cuca em 2025 para ser técnico de um clube. Perfeito?
passamos a questão moral, já deixei toda a minha opinião aqui muito bem clara. Agora vamos realmente para a parte que eu quero chegar aqui no vídeo. Gente, contratar o Cuca para ser técnico do seu clube em 2025 é um risco gigantesco. O Cuca é um técnico que ele vem vivenciando nos seus trabalhos uma questão psicológica que ele mesmo diz muito forte. Ele usa esta carta quando ele vai pedir para sair de um clube. Problema familiar, problema disso, problema daquilo. É um sujeito que ele tá com esta questão muito abalada. Ele não tá bem com ele mesmo e isso aí é evidente. Basta a gente olhar para o que ele fez com o Atlético Paranaense no ano passado. No início do ano, nos primeiros 4 meses do ano, o Atlético Paranaense era uma das melhores equipes do país. E aí o Cuca veio com aquilo de ele estar com problemas familiares, acabou pulando do barco quando o Atlético Paranaense ele viu um momento turbulento, né? 3 empates seguidos, tomando gols nos últimos minutos nessas 3 partidas. E aí o Cuca, ele basicamente viu aquela situação, viu os jogadores desanimados, e ao invés de tentar ajudar, ao invés de tentar socorrer, ao invés de tentar ser um líder, ele pulou fora do barco. É uma questão muito séria. Contratar o Cuca é um gigantesco perigo, é um gigantesco sinal de alerta, porque você não sabe quando que ele vai estar apto para exercer a função dele de treinador e quando ele vai estar mal e vai querer só pular fora do barco. Com o próprio Atlético Mineiro, isso aqui aconteceu em 2021. Ele não quis continuar para 2022, ele não quis continuar o seu trabalho. Tem casos, por exemplo, também no Palmeiras. Isso aí vem sendo uma tônica em toda a carreira do Cuca. Ele é um cara que tem trabalhos de médio prazo e, se bobear, um ou outro a longo prazo. É uma questão muito séria, é um risco gigantesco, porque o Atlético Mineiro, eu ainda vou chegar no bloco do prognóstico que eu vou fazer pro Galo para 2025, ao que tudo indica, não vai viver um ano que vai ser só flores. Não vai ter o melhor dos elencos, não vai ter tanto investimento, vai ter muita coisa que o técnico ele vai ter que bater no peito e falar, tá bom, eu vou resolver, eu vou levar essa bronca, eu vou proteger meu grupo de jogadores e eu vou fazer isso que dá certo. E o histórico recente do Cuca não dá nenhuma base de que ele vai ser esse cara. De que ele vai bater no peito, que ele vai proteger os jogadores, que ele vai assumir a bronca quando ela eventualmente estourar nele. Como eu disse, basta você olhar para os últimos trabalhos do Cuca, que tem inúmeras questões relacionadas a esse desequilíbrio emocional que ele vem tendo. Isso é uma coisa que o Cuca ele tem que se acertar. E por isso eu acho que é uma contratação arriscadíssima. Por isso que eu acho que ainda tem bobo no futebol. E aí eu estarei me referindo à diretoria do Atlético Mineiro. E agora eu vou entrar no bloco dos prognósticos que eu vou fazer para o Atlético Mineiro para 2025. Gente, o torcedor atleticano, que ele olha para 2025 e ele tem um medo genuíno, ele tá coberto de razão. Porque até então, o planejamento do Galo para o ano que vem é tenebroso. Vai perder um dos seus principais jogadores de 2024, de 2023, que vai ser o Paulinho, para um rival direto que supostamente iria brigar por títulos contra o Atlético Mineiro. Vai receber uma grana gigantesca, 18 milhões de euros, e muito provavelmente não vai reinvestir em elenco. Não vai contratar outros jogadores, vai gastar para quitar dívida. Até então, os prognósticos são horríveis nessa questão de montagem de elenco. Vamos falar um pouquinho mais da escolha de técnico? O Atlético Mineiro ele levou inúmeros nãos, mais recente, do Luiz Castro. Foi ficando sem opção e aí acabou apelando para a base. Acabou apelando para uma zona de segurança que nem é tão segura como eu já vim desenvolvendo durante todo esse vídeo, que é o Cuca. Eu acho que você contratar o Cuca em 2025, por todos os problemas que o pacote Cuca acaba te acarretando, é uma escolha um tanto quanto covarde. É uma escolha preguiçosa. É uma escolha de uma diretoria que não quer mais arriscar. De uma diretoria que não tem muita convicção. De uma diretoria que tá só querendo, talvez, pegar um escudo pra ela, pra tampar um buraco. Pra ver o que o Cuca vai conseguir fazer com o Galo em 2025. Porque essa diretoria já tem plena noção de que o ano de 2025 do Galo vai ser muito, mas muito complicado. Pra não dizer ruim e talvez caótico. Gente, o Galo ele não tem até então nada pra 2025. Tem agora um técnico, mas que não era o sonho do atleticano quando você, por exemplo, demitiu o Milito. O atleticano, quando o Milito ele foi embora, ele não olhava pro Cuca, ele pensava, pô, tá aí o técnico que vai levar a gente pras glórias em 2025. Não. Ele esperava o nome fora da caixinha. Um Luiz Castro, talvez tentar pegar algum técnico lá da Argentina, algum português, alguém de fora. Não o Cuca. O Cuca, ele é um excelente técnico dentro de campo. Mas vem com todo esse pacote, a questão moral, que eu já desenvolvi nesse vídeo, e a questão emocional do Cuca nos últimos trabalhos dele, que eu também desenvolvi nesse vídeo. O pacote Cuca, ele é muito mais do que o bom técnico que ele é em campo. Em campo, o Cuca, ele é uma boa escolha. Ele talvez esteja no mesmo patamar do Luiz Castro, talvez. É sim uma boa contratação dentro de campo. Porém, o Cuca, ele não é só ele dentro de campo. Tem todo o pacote, como eu já disse. É uma escolha que mostra um desespero, talvez, e uma má administração
e talvez uma administração que esteja perdida em meio a esse caos que está sendo o Atlético Mineiro nos últimos anos, né? Pelo menos na questão administrativa, porque em campo o caos só começou quando perdeu as duas finais, né? Tanto para Flamengo quanto para Botafogo, né? Da Copa do Brasil e da Libertadores. Viemos a convir. É um prognóstico muito negativo. Eu não vejo o Atlético Mineiro disputando diretamente nenhum título no ano que vem. Nenhum título dos importantes, né? Ah, pode ganhar um estadual, mas com total respeito, eu não me importo com o estadual. Eu tô falando aqui de Copa do Brasil, de Sul-Americana, que é o que o Galo vai disputar, e de Brasileirão. Eu não vejo o Galo chegando fortíssimo para nenhuma dessas competições. Talvez uma Sul-Americana, porque o máximo que você vai ter que passar ali é por um brasileiro que vai estar mais ou menos no meio de tabela, né? Que terminou no meio de tabela em 2024. Mas o Galo ele não vai chegar como favoritaço, não. O Galo, em 2022, 2023, 2024, era projetado nas cabeças, brigando por Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Pro ano que vem, não tem nada disso. Vai ter um elenco mais enfraquecido e vai ser comandado por um sujeito que não é muito estável. E torcedor atleticano, eu não quero criar um caos aqui muito antecipadamente. Porém, compara com o Atlético Paranaense no início do ano passado. O elenco do Galo, se o Paulinho sair, é tão melhor assim? Se o Cuca der a louca nele, ele sair com 4 meses, fazendo até que um bom trabalho, porque dentro de campo ele é sim um bom treinador, o que vai ser do Atlético Mineiro? A gestão do Atlético Mineiro não é tão diferente da gestão do Atlético Paranaense, que acabou rebaixando a equipe em 2024. O elenco é melhor, mas não é por uma grande margem, não. Abre o olho, porque esses daqui são os primeiros indícios de que algo errado e de que algo muito ruim pode vir a acontecer. É óbvio, o Cuca ele pode chegar, pode não ter um menor problema emocional, como eu discorri durante todo esse vídeo, né? Que vem sendo uma tônica dele nos últimos trabalhos. Pode arrebentar dentro de campo, o Atlético Mineiro pode investir e muito no elenco. E o Galo ele pode papar tanto o Sul-Americano quanto o Brasileirão e quanto a Copa do Brasil. É óbvio que isso pode acontecer. Tudo que eu tô fazendo aqui é uma projeção. Porém, no atual momento, isso que eu acabei de falar, tem 1% de chance de acontecer. O cenário mais atual é de um Atlético Mineiro que vai ter um ano muito sofrido. E que se não abrir o olho, pode terminar com uma tragédia. Abre o olho. Não começou nem o ano de 2025, quando eu estou gravando esse vídeo está sendo postado. Tem muito tempo para tentar corrigir qualquer besteira, qualquer má administração, quaisquer coisas que estejam erradas no Atlético Mineiro. Tem muito tempo para evitar uma tragédia. Porém, o prognóstico inicial para 2025, que nem começou ainda, é muito, muito negativo. Tem que abrir o olho, porque essa gestão do Galo tá indo de mal a pior. Então, não mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Não mais é isso, até o vídeo de amanhã.